Fala pessoal, vamos falar da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, a lei que rege tudo e qualquer situação em que o Estado precise de comprar alguma coisa ou adquirir algum serviço, enfim. Como que nós vamos fazer esse estudo? A princípio, eu vou colocando artigo por artigo e vamos falar o que cada um está querendo dizer. Quando entrar em algumas coisas um pouco mais específicas, eu vou priorizar alguns artigos que são de interesse para o público mais geral. Eu não vou colocar o artigo exatamente do jeito que ele está. Então, por exemplo, esse artigo primeiro, ele vai dizer: estabelece normas gerais de licitações e contratos para toda a administração pública, direta, indireta, por aí vai. Mas eu vou simplesmente resumir aqui para ficar mais fácil a gente entender. Vamos lá? Artigo 1º vai falar do que se trata a lei. A lei basicamente estabelece normas para toda a administração pública, exceto sociedade de economia mista e empresa pública. Dois aqui antes da administração indireta. E o resto da administração indireta? Autarquias e fundações. Elas vão estar regidas pela 14.133. Eu coloquei exceto penal porque quando a gente vai ter os crimes praticados e vai entrar na parte da legislação penal, então uma pessoa que vai cometer o crime de desvio de verba ou alguma coisa do tipo, mesmo estando em sociedade de economia mista ou em empresas públicas, elas também estão regidas nas penalidades que a lei propõe. A gente já vai ver isso. Fundos e demais entidades mantidas pela administração, vinculadas à administração pública, também estarão regidas por essa lei. E sobre repartições dos estrangeiros, sim, elas também vão estar regidas. Então, a Embaixada do Brasil no Congo, na República Democrática do Congo, ela vai estar regida pela 14.133, mas com um detalhe, por isso que eu coloquei esse asterístico daqui. Ela vai ter que observar as práticas do local. Então, se a Embaixada Brasileira na França quiser comprar um pincel, ela vai ter que observar a 14.133, mas também vai observar as práticas da França. Quando a gente recebe doações, o que vai ser observado? Acordos internacionais, eles têm que ser aprovados pelo Congresso e retificados pelo presidente. Ou então a gente vai observar algumas condições peculiares, algumas condições específicas para esse recipiente de recursos, desde que seja fundamental para a gente receber esse recurso. Então, por exemplo, vamos criar um fundo para combater a fome no Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Beleza, quem vai fazer essa doação vai ser Portugal. Se Portugal falar, olha, para isso você vai ter que cumprir isso, vai ter que, nessas regras aqui, a gente vai se adaptar a essas regras, desde que elas não firam, primeiro, o nosso texto constitucional, obviamente, segundo, as normas e fundamentos da Lei 14.133. Então, no caso da publicidade, se Portugal, nesse exemplo, virar e falar, olha, todos os processos vão ter que ser sigilosos, não pode publicizar isso para todo mundo. Opa, vamos lá, mas um dos princípios da 14.133, inclusive do próprio direito administrativo, como no geral, é o princípio da publicidade. Então, a gente não vai poder fazer esse acordo.